You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. You're simply the best. Bom dia, internautas! Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje estou trazendo uma pessoa que realmente só sabe trabalhar com homens, com mulheres que são sucesso na vida. Estou no programa hoje com Mila Matias, uma consultora de imagem e estilo. Consultora de modas, podemos falar também? Não, né? não. Imagem e estilo. Depois ela vai falar por que a diferença entre um e outro. Mila, muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Por si é um prazer estar aqui, eu que agradeço. Bom, como sempre eu tenho a minha cola no nosso computador aqui do programa, né? Mas eu vou olhar muito pouco para cá hoje, porque falar da Mila é falar de uma sumidade em estilo, falar de uma sumidade em presença, em ajudar as pessoas a serem vistas e serem muito bem vistas em qualquer local onde elas estejam. A Mila ela é advogada, né? Exerceu a carreira, direito civil, em um determinado tempo. Aí um dia ela resolveu mudar de carreira e passar para ser consultora de estilo e imagem. E eu vou pedir para que ela mesma conte o porquê essa decisão, porquê essa mudança, porque direito civil para a imagem e estilo, eu acho que, né, não bate. Não né? bate. Não Por bate. que, Mila, essa mudança? É uma longa história, mas eu vou tentar ser breve, porque a gente não tem assim tanto tempo. Eu era muito gorda, né? Eu pesava quase 100 quilos, então durante minha adolescência eu nunca pude usar um jeans, eu sempre usava moletom, na época era Fusô, que se chamava, não tinham lojas para gordinhas como tem hoje. E aí eu nunca pude ser da moda, nunca pude ficar legal, nunca pude me vestir bem. Com 25 anos eu comecei a emagrecer. Por causa de uma outra história na minha vida, eu comecei a emagrecer. Eu passei por uma reeducação alimentar, emagreci 35 quilos e com 29 eu podia usar tudo. Falei, nossa, minha primeira calça jeans, meu primeiro vestido colado, meu primeiro decote. Desculpa te cortar, você está falando isso daí, mas eu passei por isso recentemente. Eu, em dezembro, fui ao cardiologista, ele me pesou e falou, senhor José Antônio Porcino, o senhor está de castigo, 128 quilos, eu preciso vê-lo com 100 quilos. Quando você estiver com 100 quilos, volta aqui. Eu tinha 100 quilos, Porcino. Eu voltei ontem, baixei 26 quilos, você baixou 35. Como você conseguiu isso daí em pouco tempo? Então, a história é que eu conheci um rapaz numa das viagens que eu fiz e eu me apaixonei por ele, ele era lindo. E aí quando eu voltei pro Brasil, ele ia vir logo em seguida. E minha mãe falava assim, filha, né, nas inúmeras tentativas que ela fez, ela falou, filha, que tal você ficar mais bonita pro Emil? Ele é tão bonito, né? Será que... Tipo, ela tava tentando me estimular mais uma vez a emagrecer. E aí eu falei, olha, não é que ela tem razão? Porque aí eu pensei, se o cara se interessou por mim desse tamanho, é porque eu devo ter alguma coisa de bom realmente para oferecer para as pessoas. Eu devo ter uma beleza interior que vale a pena. E aí, eu não sei, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu comecei a olhar para mim, para os meus sentimentos, porque na verdade a gordura, na maioria das vezes, é uma proteção, é uma capa de defesa, porque a pessoa não quer que ninguém chegue perto para ela acabar não se machucando. Mas eu vi que eu não precisava mais disso. E aí eu fiz uma reeducação alimentar da minha cabeça mesmo, foram 4 anos bem lentos, com exercício físico. E depois eu passei do 48, tamanho de roupa 48, pro 38. Nossa, é uma vitória, né? É uma festa. É um renascimento. É um renascimento. É um renascimento. O difícil é depois, no momento que a gente tem que manter, né? Manter, mas graças a Deus, eu tenho assim, meu maior medo, Paura, é voltar a engordar. Então eu procuro sempre me alimentar bem, continuo fazendo esporte todo dia.
E, enfim, estamos aí, né? Não Estamos fala muito que você faz esporte todo dia, porque a doutora Ângela vai virar para mim e vai falar: por você não faça igual a Mila, faça esporte todo dia. Você já chegou na sua meta, mas a dela são mais 5 quilos. Sim. E esses últimos 5 São os mais quilos difíceis. são os mais difíceis. São. Mas, ó, com fé e perseverança você chega lá. Eu me olho no espelho todo dia e falo: continua. É. Continua. Um dia eu vou acreditar em mim. Eu vou continuar. Mantra. Mas é difícil, é difícil. Não, mas se fosse fácil todo mundo faria, né, por cima. Exatamente. Agora, o que significou para você a nível de mudança de trabalho, essa perda desses 35 quilos? Foi por causa disso que você resolveu se interessar ou se interessou Isso, por estilo e imagem? essa mudança fez eu me interessar por moda, por roupa, porque pela primeira vez eu podia comprar o que eu quisesse. Então eu fui comprando. Um dia, meu armário caiu. Eu tava comendo alguma coisa lá na cozinha, morava com os meus pais ainda na época, de repente, eu corri pro meu quarto. O armário veio abaixo mesmo. Literalmente. Literalmente. Aí eu falei, opa, não é por aí. E assim, então eu me interessei por roupa, meus amigos falavam: nossa, mas onde você comprou tal coisa? Ai, posso te convidar para ir comigo fazer umas compras? Então assim, começou como um hobbyzinho, mas eu ainda não tinha enxergado que esse era meu caminho. No final de 2006 eu me casei, e eu estava super infeliz com o direito, continuava infeliz com o direito, porque eu entrei na faculdade... Bom, vamos descobrir a idade, né, fazendo as contas, mas eu entrei na faculdade em 93. Não, Você falou com 93 anos, eu falei: caramba, não, o cara conseguiu isso. com 93 quilos, mas em 93 eu entrei na faculdade e logo de cara eu percebi que direito não era pra mim. Mas eu também não sabia o que fazer, então eu fui levando. Cheguei até o máximo, que foi mestre em direito civil, dei aula, tive escritório, mas infeliz. Aí eu fui ler meu mapa astral em 2007, começo de 2007, com a tia do meu ex-marido. E ela falou assim: olha, tô vendo aqui no seu mapa. E isso ela não sabia que eu não gostava do direito, porque eu nem tinha muita ligação com ela. Ela falou assim: olha, aqui no seu mapa eu tô vendo que o direito já está saturado na sua vida. Eu, não me diga, sério? Não tava sabendo. Aí eu falei: mas o que eu vou fazer? Ela: ó, então, aqui no seu mapa tá escrito... Eu não lia nada, né? Tinha estrela, não sei o quê. Tá escrito que você tem que fazer alguma coisa ligada à imagem. Eu, imagem? Mas o quê? Sueli, imagem. TV, moda, marketing, fotografia. Porque eu adoro todos esses assuntos. Ela falou assim: não sei, se vira. Tá escrito imagem, você vai se achar. Aí eu cheguei em casa, né? Falei assim pro meu ex-marido: Léo, sua tia falou que eu devo fazer alguma coisa ligada à imagem. Ele, lendo o jornal. Nossa, uma atenção fantástica. Mas, né? Fala muito. Fala com a mão, né? E aí, ok. Aí eu fiquei um mês pesquisando dentro de mim, porque eu acho que todas as respostas que a gente precisa na vida estão dentro da gente. E eu pesquisando. 30 dias depois, mais ou menos, era março de 2007, veio a resposta: eu vou fazer com os outros o que eu fiz comigo. Eu tive que reaprender a me vestir. Eu tive que saber como me valorizar com o meu corpo novo. Eu falei: eu vou dar consultoria de imagem. Inventei uma profissão nova. Aí eu comecei a pesquisar. Falei: não, essa profissão já existe. Então eu falei: nossa, como eu sou tonta, óbvio que já existe a profissão. E aí eu comecei a procurar cursos. E logo eu me inscrevi em alguns cursos no Senac, numa outra escola. E assim foi indo. E aí eu comecei a convidar meus amigos para serem meus cobaias. Olha, larguei o direito, agora eu tô isso, aquilo. O pessoal assim, meu, Deu você tá nó, louca. Pirou. Como que você larga uma profissão onde você já tá bem, tá estabilizada, pra uma profissão fútil? Não é tão fútil assim, Não, desculpa. mas sabe por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento do que é uma consultoria de imagem. Nunca precisaram de uma consultoria. Elas de imagem, acham que né? consultoria de imagem é a mesma coisa que consultoria de moda. E não é. Não é. Eu queria fazer essa pergunta para você. Qual a diferença entre a consultoria de moda e a consultoria de imagem pessoal? A moda, ela muda a cada estação. Você tem a moda outono-inverno, moda primavera-verão, tendências, cores, estampas. Então, assim, a moda ela muda toda hora.
O estilo, a imagem é seu. Quem é você? Quem é o Porcino? Quais as cores que valorizam o seu tom de pele, os seus olhos, a sua face, a sua expressão? Que cores vão te deixar mais jovem, mais saudável? Que cores vão fazer você ficar realçado, valorizado? Que tipo de corpo você tem? Quais as linhas das roupas que vão favorecer a sua imagem? Qual é a sua personalidade para que você consiga transmitir pelas suas roupas a melhor mensagem possível do que você quer na vida? Que mensagem você quer passar com a sua roupa? E aí você trabalha a postura da pessoa também, né? Automaticamente, então, o que acontece? A moda, ela é muito rápida. O estilo é único. E a moda, sim, é para todos. Né? É o que se pensa, pelo menos. Não é para todos. E a imagem não, ela é sua. Então eu trabalho com o indivíduo. Com a individualidade do ser humano. E de uma forma com que você consiga, depois do meu trabalho, se olhar no espelho e sentir que você é capaz de tudo. Você tem segurança para fazer qualquer coisa na sua vida. Isso é muito importante quando você fala em segurança. Qual a importância de uma assessoria de estilo, uma assessoria de imagem para o executivo no seu trabalho? Há vários pontos importantes. Assim, você pode ver tanto do lado do ponto de vista da empresa, a empresa tem um profissional que vai representá-lo melhor perante os clientes, perante os concorrentes, perante os subordinados ou os superiores. Então, para a empresa vai ter um funcionário que realmente tem a cara daquela empresa, passa a imagem da empresa. E para o funcionário, né, de acordo com a ótica dele, ter uma imagem adequada vai fazer com que ele tenha mais segurança em desempenhar os papéis dele. E aí ele consegue trabalhar melhor, e se ele consegue trabalhar melhor, as chances dele ter mais sucesso são maiores. Então, a questão da imagem que as pessoas desconhecem é essa, na verdade, você mexe com a autoestima da pessoa, com a segurança dela. Então, é um trabalho transformador mesmo. Essa assessoria, esse planejamento da imagem do executivo, ele deve começar lá atrás, quando ele está começando a planejar a sua carreira, né? Ou não, por tenho vários clientes que ou são executivos de empresas ou são donos de empresas. E muitas vezes o cara que é dono da empresa, dono do negócio dele, ele teve que ralar tanto para chegar onde ele está, que ele não teve tempo de se preocupar com o que ele estava vestindo, se estava adequado, se não estava. Então ele atinge um status profissional, financeiro, que não condiz mais com a roupa que ele está usando, porque é uma roupa que ele compra ainda naquela loja que não tem aquela qualidade tão boa, mas o preço é acessível. Ele não precisa mais fazer isso, ele já tem condições de ter uma roupa de mais qualidade, que um corte melhor, um caimento melhor. Ele ainda não percebeu essa mudança? Ele não percebeu. Você trouxe algumas fotos para que a gente possa ver, né? Vamos pedir para o Mineirinho colocar a primeira no ar, a segunda, isso. Então, aí a gente tem 3 costumes, né? A gente não fala terno, o termo técnico terno, ele é para 3 peças, que vem do italiano terno, que é a calça, o paletó e o colete. E essas peças, só do paletó e da calça, a gente chama de costume, tá? Então lá a gente tem 3 costumes, um mais num corte moderno, todos são modernos, mas o primeiro, né, ser 4 botões, ele é inspirado naquele jaquetão, que nem brechó aceita mais. Entendi. Aquele bem pesado. Você acabou de me pedir para mandar fora alguns que eu tenho em casa. Ótimo. Muito obrigado pela consultoria grátis. De nada, estamos aí para ajudar. E os outros 2, eles são também costumes de 2 botões, que é o que está na moda mesmo, mas não favorece todo mundo. Então, um cara mais baixinho, por exemplo, ele quer o quê? Ele quer ser alongado. Então, 2 botões não são suficientes para formar uma fileira, uma linha vertical no meio do corpo dele, que vai deixar ele mais longilíneo. Entendi. Então, ele deve preferir, por exemplo, 3 botões. É um botão, não faz diferença. Faz muita diferença. Assim como 1 centímetro da manga ou da barra do blazer também faz muita diferença. Uhum. E ali são cores mais claras. As cores mais claras, elas são favoráveis para as pessoas que lidam muito com o público. Quem lida muito com o público
e não quer parecer aquela pessoa super autoritária, inacessível, deve procurar usar cores sóbrias, ainda neutras, só que em tons mais claros. Então o preto, por exemplo, é para aquela figura de autoridade inacessível, não me toque, eu que mando aqui. Não, você tá num grafite. Eu acho que eu já me olhei, gente. Não, você tá num grafite. Então o grafite... Tira a câmera daí, tira a câmera daí. O grafite, ele é num tom mais baixo do que o preto. Então você continua numa linguagem subliminar de autoridade, de poder, só que mais suave, tá? Essas outras imagens. A primeira imagem lá do cara de costume, mais folgado, é uma imagem que não seria adequada. Um cliente meu... Eu ia fazer essa pergunta. Eu achei que o vento foi muito... O vento não ajudou o colega, né? O vento não ajudou o colega. Então, você vê que a calça tá grande para ele. Provavelmente ele emagreceu e esqueceu de ajustar as peças. Ou então ele comprou em tamanho maior, achando que fosse engordar, enfim. Mas não tá adequado para ele. Agora, os outros dois estão super adequados. Você vê, a pessoa tem que se preocupar sempre se os ombros estão no lugar, se o blazer realmente acompanha o formato do corpo. Então, hoje em dia a gente tem a tendência do slim fit, né, que são os corpos mais ajustados. O cara tem que ver que se ele tá com sobrepeso, ele não pode usar isso, porque ele vai parecer maior. Aí ele deve então procurar sempre os modelos mais tradicionais. E essa última foto do lado direito, essa gravatinha aparecendo lá embaixo... Não, tá o fim da picada. Né? O costume tá bacana, mas o jeito que ele fechou o botão não tá legal. Não tá legal. Então, assim, ele comeu demais, né? E aí você vê que a manga também do blazer tá meio que encobrindo a mão do cara. Então, assim, parece que ele também tem... O defunto era maior. São detalhes que podem te passar... podem passar o aspecto de desleixo. Isso pro executivo é péssimo, porque se ele é desleixado com ele, imagine com o trabalho que ele vai desenvolver na empresa. Ele perde respeito colocando uma roupa como essa, né? Sabe o que acontece, Porcino, também? O que as pessoas ainda não se conscientizaram totalmente é que a imagem, a roupa dela, ela representa 54% da comunicação total. Então, se ela tá com uma roupa inadequada, ou um detalhe que desvia a atenção, que destrói a imagem, porque os acessórios, um simples sapato pode destruir toda a produção. Então, se a pessoa já não passa a credibilidade com a imagem, porque você julga a pessoa no primeiro momento que você vê. Isso é do ser humano. Em 10 segundos você já julga. Essa pessoa é desleixada, não é? Ela é bem sucedida, não é? Então, se eu tivesse vindo aqui, por exemplo, de mini saia top, por mais que eu tenha esse conteúdo todo, alguém ia me dar credibilidade? Não ia. Porque eu sentei aqui, no momento que a câmera apareceu, no momento que eu fui me encontrar com você, você já olhou pra mim e automaticamente você já formou uma história sobre mim na sua cabeça. Quando eu abri a boca, o conteúdo condisse com a minha imagem. Então, a minha comunicação ela é 100% efetiva. Eu li alguma coisa a respeito no seu livro, aliás, mostra aqui para mim, por favor, Mineirinho. Ela é o livro Guia de Estilo para Candidatos ao Poder, escrito pela Mila, em parceria com a Lucy Molina e o Sérgio Kobayashi. E eu achei interessante um artigo que vocês escreveram aqui sobre o Gandhi e sobre o Lula. Fala um pouco, porque tem a ver com o que você está falando agora, né? Eles tiveram... Um não mudou o estilo, continuou no estilo dele. Na verdade, mas o Gandhi, quando ele foi estudar na Inglaterra, ele era, assim, ele é um lorde. Ele se vestia como a Inglaterra pedia. Primeiro que é um clima super frio, ele não ia conseguir andar de lençol por ali, né? Então, e ele ainda estava na faculdade, ele estava aprendendo. E ele precisava se vestir adequadamente para aquele momento, porque ele não era Gandhi ainda. Ele era um estudante, né? Então ele colocava costume mais escuro, gravata, porque ele estava num ambiente mais sério. E ele era bem mais jovem. Com o passar do tempo, ele renunciou a várias coisas e se tornou Gandhi. Mas a imagem que ele formou foi em cima de uma pessoa séria, de valores, de princípios, que vai lutar. O Lula, ele teve que reconstruir a imagem dele. Porque a imagem dele era o quê? De sindicalista. De um cara
desculpa, sujo. Você, olha, não sei se ele é sujo, mas a imagem dele era de sujo. A barba por fazer, grande, camiseta amassada, rasgada, né? Ele não estava muito preocupado com a imagem dele. Então ele nunca teria sido eleito presidente se ele não tivesse refinado, polido. A grande guinada dele foi quando ele começou a aparecer com barba feita, com o cabelo Mas não bem só dele, aparado. hein? Da Dilma também. Dilma também. Da Dilma também. Se a Dilma tivesse ainda aquela postura e aquela imagem de militar, de mulher durona, inflexível, ela não teria ganho. Então, se você vê as imagens dela antes da campanha, durante a campanha e pós-campanha, você percebe uma mudança muito grande nas cores que ela usa. E aí vem daquela primeira dica que eu dei, preste atenção nas cores, porque ela só usava preto, cinza, chumbo, um verde, cores muito fechadas, e ela já é uma pessoa pesada, ela não é uma pessoa leve. Então ela precisou dar leveza na imagem dela com as cores, com o corte das roupas, para se tornar uma pessoa mais acessível para os eleitores. Entendi. Nesse primeiro bloco nós estamos falando dos homens, né? E a Dilma entrou aí como um exemplo. Agora, e o homem? Mas é porque as mulheres também estão no poder, por si nós vamos falar logo depois. Executivas. No segundo bloco nós vamos mostrar algumas fotos de mulheres executivas. Ok, tá bom. Eu me seguro. E a maquiagem para o homem é fácil? Porque a primeira coisa que o homem fala é: isso sai depois? Isso sai depois. A maquiagem, para o homem, ela tem que ser bem sutil mesmo, bem opaca, tá? É realmente para disfarçar as imperfeições. Você não vai ver um executivo de rímel, por exemplo, né? Mas ele pode, assim, se tiver uma pele muito... Não. Se ele tiver uma pele muito esburacada, muito manchada, é legal ele colocar, assim, né, algum tipo de corretivo. Principalmente se ele for participar de uma palestra, de um grande evento, de uma reunião onde ele tenha que marcar presença. Essa maquiagem corretiva, ela é necessária, né? Ela é necessária, porque quando a pessoa está com características, seja na roupa, ou na pele, ou nos acessórios, que não harmonizam com ela, infelizmente, quando ela abrir a boca para falar, as pessoas não vão prestar atenção no que ela está dizendo. Vão prestar atenção na pele manchada, na gravata errada. Fazer piadinha. Aqueles desenhozinhos. E assim, o cara vai ficar falando uma meia hora pro vento, sabe? Então, você pode perceber. Enquanto isso, a caricatura dele tá rolando, o pessoal tá rindo, não sei o que. O pessoal rindo e ele pensa que tá agradando. Opa, tô abafando, tá tudo na verdade, tá todo mundo tirando sarro. Todo mundo tirando sarro dele. Mila, nós estamos chegando na hora do nosso comercial. Passou rápido esse primeiro bloco. Voou o tempo, porque realmente está muito agradável. A gente volta já falando das mulheres executivas com Mila Matias. São Paulo,
Mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa, a casa da Olga. Minha casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. You're simply the best. Olá, nós estamos voltando Caminhos de Sucesso com Mila Matias. Vou mostrar mais um livro que a Mila escreveu. Quem disse que você não tem nada para vestir? Mila, do que trata esse livro que acabei de ganhar, não tive tempo de ler ainda, o outro eu decorei, voei dele. Obrigada que é pelo ótimo, prestígio, mas Putin. Obrigada. fala um pouquinho desse, por favor. Então, esse livro eu lancei em 2009, quando eu tinha ainda um quadro na Record, que se chamava Verdadeiridade. O objetivo do quadro era fazer com que as pessoas realmente mostrassem a verdadeiridade delas, porque as pessoas se sabotam por inúmeras razões, se largam, e aí o tempo vai passando e elas acabam parecendo 10, 15 anos mais velhas. E o objetivo do programa, do quadro, era trazê-las para a idade real e até remoçá-las. E eu convidei 14 amigos, e entre eles meu pai, tá aí no livro, depois eu até te mostro. Eu falei assim, olha, vamos fazer um livro diferente, um livro didático, eu gostaria que você participasse. Você pode me ajudar? Você é minha amiga há tanto tempo, aquela conversinha. E 14 toparam. Aí eu falei assim, então tá, ó, dia tal, eu vou até a sua casa pra gente escolher as roupas, porque vai ter um dia de estúdio. Você vai ver dia de celebridade, a gente vai tirar fotos, ok? Aí eu chegava na casa dos meus amigos, oi, vim aqui escolher as roupas. Olhavam pra mim, mas cadê as roupas? Eu, no seu guarda-roupa. Como assim? Mas eu não tenho nada pra vestir. E eu consegui, para essas 14 pessoas, escolher pelo menos 4 looks cada um, para ocasiões totalmente diferentes. E a gente fotografou em estúdio, aí eu explico por que aquela pessoa tá usando aquela roupa, onde ela vai usar aquilo e o que ela não deve usar. Então, é um livro bem didático para homens, mulheres, baixos, altos, magros, gordos, de todos os estilos e todas as idades. E esse livro foi muito bem vendido porque ele está numa linguagem acessível. E como são histórias de pessoas reais, as pessoas conseguem se ver naquelas fotos. Entendo. E assim, e legal que o feedback que eu recebi depois dessas fotos foi: nossa, mas eu não sabia que eu tinha essas roupas no meu guarda-roupa, eu não sabia que eu podia combinar assim. Você me ajudou pra caramba. Sabe, então para esses meus amigos que participaram da confecção do livro também foi importante. Meu pai, ele mudou radicalmente. Meu pai usava extra large, né, GG, e ele é um cara de tamanho M. Mas ele não tinha parado ainda para observar a imagem. Então no livro eu tive que pegar aquele prendedor de roupa e prender as roupas dele atrás para ele ficar valorizado, para ele ver que era um tamanho M e não um GG. Entendi. Sabe? Então você dá dicas para as pessoas se valorizarem. Falar em dica, no primeiro bloco ficou faltando uma foto para a gente mostrar.
Mineirinho, vamos colocar a foto que ficou faltando? Olha que coisa linda! Eu não podia deixar de mostrar. Não isso podia. daí. Todo mundo adora ver os errados, né? Exatamente. Todo mundo. O erradinho 1. Bom, eu só consigo ver um, né? Que é aquele cara com o X na frente. Não, mas o 1, ele tá... Você vê, a gravata é muito larga, ele parece que tem barriga, aquele cara. Não tá bacana. E essa mochila, a bolsa, tá com esse jeans mais claro. E o blazer é uma peça mais social. E gravata não combina com jeans. Então, assim, o cara tá tudo errado. No segundo, né? Eu acho que eu não preciso falar muito do segundo. Você quer que eu fale dessa gravata no bolso? Não, tá ótima, né? Tá ótima, nossa, adoro isso. O terceiro, a gravata tá muito curta, o cabelo dele, se você for pra uma entrevista de emprego assim, esquece. Só se for pra comediante de alguma emissora, talvez te aceitem também. Manga curta, nunca usar manga curta quando você vai querer vestir uma roupa social. A camisa de manga curta, ela é sempre pra churrasco ou momentos mais descontraídos. Nos Estados Unidos, eles usam muito camisa de manga curta com gravata e calça social. Aqui no Brasil, né, pro meu Muitos conhecimento... países na Europa não fazem isso. Não, mas é porque é brega. Repete, brega. Brega! Com letras maiúsculas, negrito e sublinhado, brega. B-R-E-B-D-G-A-G, brega. Então, sempre procurar usar, quando você vai colocar uma gravata, camisa de manga comprida. Mas também não é uma camisa qualquer, tem que ser uma camisa mais social. Então, o que torna uma camisa mais social? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Uma camisa mais social, ela vai ter detalhes bem sutis. Então, assim, as listras da camisa social, elas são mais finas, não são coloridas, multicoloridas. São sempre, assim, bem, não imperceptíveis, mas bem suaves. Porque é isso que torna uma roupa mais formal, é a ausência de detalhes. Quanto mais detalhes tiver uma roupa, mais informal ela é. E o tênis, na última foto então, lá, e o tênis... Aí que tá, aquilo lá não serve para o mundo corporativo. Agora, o cara tem um super estilo, ele vai para uma festa mais descolada, coloca um tênis, mas tira a gravata. Entendi. Tira a gravata. Porque ou você é descolado ou você não é, né? Não dá, ou você tá grávida ou você tá grávida. Meia grávida não existe. Não existe meia grávida. E lá é a mesma coisa. Você quer Não ficar existe a descolado? Suelen na novela Meia Grávida. Nunca teve uma palavra Agora que tem, né? Então tira essa gravata que você fica descolado. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Como a mulher deve cuidar da sua imagem quando ela ascende a cargos de liderança e vai participar das suas primeiras reuniões, onde a grande maioria são homens que ela comanda? A primeira coisa que ela tem que ter em mente é que o que levou a promoções, aquele cargo de chefia, não foi a personalidade sedutora dela, não foi o esmalte vermelho, não foi aquele brinco maravilhoso que ela tem, foi o trabalho dela. Então ela deve se conscientizar de que ela tem que manter a qualidade e agora ter uma imagem de credibilidade, seriedade e respeito. E ela não vai conseguir usando flores, decotes, transparências, acessórios muito barulhentos. Por quê? Porque os homens, a gente infelizmente está num país muito machista ainda, né? As coisas mudaram, não mudaram tanto assim não. O ambiente profissional ainda é muito machista. Então a mulher ela tem que se esforçar o dobro para conseguir cargos que os homens conseguem com muita facilidade. Quando elas atingem o poder, se manter lá não é fácil. Então procurar passar tudo isso. E mais uma vez, prestar atenção nas cores que elas usam, na vestimenta. Então, em vez de uma saia mais rodada, mais florida, procura uma saia mais reta, de uma cor mais neutra, azul marinho ou cinza. Vamos sem ver usar o alguns exemplos preto. que você Vamos trouxe? sim. Vamos ver alguns exemplos das mulheres? Ó, tá vendo? Estão todas elegantes, todas realmente poderiam exercer cargos de chefia, mas não tão entediantes, não tão boring, né? Elas estão modernas, atuais e transmitem credibilidade, seriedade, respeito, que é muito importante. Elas tiram o foco do corpo delas. Exatamente, né, que não é o que está em voga, é o seu trabalho, não é o seu corpo. Você quer seduzir, mostrar o seu corpo, não tem nada errado com isso, porque
Para né? isso existe a happy hour. Happy né? hour, after hour, whatever, né? A next picture, please. Já vamos para o inglês, vamos para a próxima. Mas eu posso contar um caso? Opa, segura um pouco, conta. Posso contar um caso? Conta. Uma cliente minha, no começo do ano passado, uma mulher me procurou. Ela trabalha na Ernst Young. E ela falou assim, Mila, há 2 anos eu tô como diretora, eu não consigo ser promovida para sócia. Eu não consigo, não sei o que é, porque eu sou super competente, já passaram 2 pessoas na minha frente. O que eu faço? Me ajuda. Falei, ok. Aí eu abri o guarda-roupa dela, falei, Jesus, assim, realmente, não condiz com a posição dela, a capacidade financeira que ela tem, não condiz com as roupas que ela tem no guarda-roupa, porque é aquilo que eu falei. Ralou, nunca prestou atenção nesse quesito de imagem, roupa e tal. Aí eu falei, ok, dei uma transformada, fiz meu trabalho de consultoria, falei, ó, sua vida vai mudar. Ah, cheguei, vai mudar. Compramos as roupas adequadas, porque tem que ter um investimento, né? A pessoa tem que estar disposta a investir. Compramos as roupas adequadas, montei um guarda-roupa prático, enxuto e coordenável para ela, porque o meu objetivo não é fazer com que o armário dela caia como o meu há vários anos. Não, é prático, enxuto e coordenável, porque o trabalho também tem que ajudar a pessoa a ganhar tempo e economizar dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor. 6 meses depois, ela foi convidada a ser sócia e a representar o escritório do Brasil em Londres. Olha a guinada que a mudança da imagem dela fez com ela. Eu achei assim, isso é um dos meus maiores cases de sucesso, é essa cliente. Nossa, parabéns. Obrigada. Parabéns. Nós vamos conversar sobre o meu guarda-roupa. Vamos ver a próxima foto. Então, a de cima é o mesmo terninho preto, né? Porque a mulher a gente fala terninho. É o mesmo terninho preto que pode ser usado de várias maneiras, tá? Então, ela continua... Aí, se ela tem uma reunião ou se ela precisa ficar no escritório só, ela pode colocar uma blusa mais colorida embaixo. Se ela tem um coquetel depois, ela pode trocar os sapatos. Mas o terninho preto, ou azul marinho, ou cinza, dependendo da coloração de pele dela e do cargo de chefia que ela ocupa, é um coringa no guarda-roupa. E embaixo a gente tem uma imagem mais descontraída também, que pode ser usada, por exemplo, nos Casual Fridays das empresas, se a empresa permitir, né? Que bom que você tocou nesse tema. Desculpe. Que bom que você tocou nesse tema. Morando no exterior, por muito tempo, eu vi muitas executivas viajando bastante de um país para o outro. E uma das coisas que eu percebi era o cuidado que uma delas tinha, que era muito próximo a mim no trabalho, na área de marketing, de, antes de iniciar a viagem, estudar o país para onde estava indo, para saber que roupa levar e como se portar. Recomendável isso, né? Isso porque é essencial. Evita gafes. Além de gafes, facilita o seu trabalho, porque o que você precisa criar com a pessoa com quem você está comunicando é empatia, é identidade. Então, se você vai falar para um público jovem, não adianta você ir de gravata, paletó. Você coloca um jeans, uma camisa ou uma calça de sarja, né? Porque é o que o público jovem vai ter como identidade. E aí, você criando essa ligação, esse link, você vai ter mais abertura da parte deles para poder passar a sua mensagem. Agora, você vai lá fazer uma palestra para um grupo de executivos, não vai de calça jeans e camiseta polo, uma camisa, a não ser que seja o dono do Facebook, né? Porque aí o cara vai de qualquer jeito em qualquer lugar. Mas, enfim, existe um Mark Zuckerberg no mundo. Então, a regra é: identifique-se com o seu público, com o seu cliente, com o seu superior, para criar essa empatia e essa abertura. Se é uma palestra, procure saber primeiro como é o cenário, como é a área, qual é se o é um vão público muito também, livre, sim. se é um vão muito fechado. Exatamente. Se tudo vai ter isso. cor de fundo, para você não colocar a mesma cor e ficar com a sua cabeça no ar, né? Exatamente, interessante. Agora, a gente falou de cor. E você no primeiro bloco falou sobre a coloração pessoal, né? O que é isso? Realmente, desculpa a ignorância, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a importância da cor para a pessoa e para o seu bem-estar. Todos nós temos subtons de pele.
Esse subtom pode ser rosa, amarelo, verde, azul, marrom. Enfim, existe uma possibilidade enorme de subtons de pele. Cada cor de roupa ou acessório ou maquiagem que a gente coloca em contato com a nossa pele vai ter um reflexo por causa desse subtom, positivo ou negativo. Então, se a pessoa tem um subtom de pele amarelado, toda a cor amarelada, mais puxada para o amarelo, toda a cor quente que ela coloca, vai deixar ela apagada. Por quê? Porque vai puxar demais esse amarelo. Então vai deixar ela batida, vai deixar ela envelhecida, vai deixar ela realmente com um aspecto cansado. Isso tem muito a ver com os biotipos. Eu estive lendo no seu site, né? Biotipo triângulo, pera, Então, mas isso é formato de corpo. Tem ligação? Não tem ligação. Então, como é que a gente consegue descobrir a coloração pessoal do cliente? Existe um método que foi criado por uma americana na década de 80, chamada Carol Jackson, e ela desenvolveu um livro, um material, ela tem até um livro chamado Color Me Beautiful, e você precisa ver qual é o reflexo daquele tom no seu rosto, porque os tons corretos, eles vão amenizar suas olheiras, suavizar as linhas de expressão e realçar seus lábios e seus olhos. Então você consegue realmente definir a sua expressão melhor. Quando é fácil assim no dia a dia você perceber a questão da coloração pessoal, quando uma pessoa entra no ambiente e ela está apagada, porque ela está com aquele verde abacate. Só que o verde abacate não fica bem para ela. Ele vai ficar bem para alguém, mas não é para ela. O dourado às vezes não combina com o seu tom de pele. Então, por que não? Porque o subtom já é amarelado. Então procura usar uma cor mais fria. Então as cores são importantes para deixar você em evidência. A coloração pessoal é muito interessante. Tanto é que é o primeiro estudo que eu faço no cliente, para ver quais os tons que vão deixá-lo sempre jovem, sempre saudável, sempre em harmonia com a pele dele, com o cabelo, com os olhos. E o biotipo? Qual é a importância da análise do biotipo para o trabalho, para que a pessoa possa até se sentir bem no que está fazendo? Existem 5 formatos de corpos, tanto para homens quanto para mulheres. Eles são curvilíneos e retilíneos. Quem tem o corpo retilíneo não tem cintura. E quem tem o curvilíneo, cintura e tem quadril. Então, assim, como é que você vai colocar a mesma roupa, o mesmo formato de roupa em 2 corpos completamente diferentes? Um deles não vai estar adequado para aquele tipo de roupa. Então, precisa estudar o formato do corpo para saber quais os cortes que valorizam, quais os truques, quais os detalhes que vão valorizar aquela pessoa. Entendi. Gerinho, vamos colocar mais uma foto na tela? Peguei ele de surpresa. Isso. Dá para falar alguma coisa sobre biotipo aí nessas fotos? Olha, dá para falar sobre biotipo sim, mas essas fotos foram escolhidas tirando aquela moça lá que está de calça cinza, que são cores muito vibrantes e descontraídas para um ambiente corporativo mais formal. Eu escolhi essas imagens por causa disso. Então, assim, aquele tailleur moderno, verde, se ele tivesse num azul marinho ou num cinza, ele estaria mais adequado para um ambiente corporativo do que esse verde aí, que é uma coisa assim mais almoço com amigas, tá? Aquele vestido coral, meio alaranjado, ele tem um corte assimétrico, ele é super moderno, é um tubinho, mas a cor dele não favorece a mulher no ambiente corporativo, porque vai se destoar do resto. Então, a mensagem com essas fotos, a primeira mensagem é: cuidado com as cores que você usa nas roupas. Aquela moça que está com sobrepeso, ela está com uma calça risca de giz. A risca de giz, ela tem a função de alongar, de emagrecer a pessoa visualmente. Então ela está com uma calça reta, que para ela é ótimo porque ela está com sobrepeso. E os tons também, ela não está assim com uma calça cinza e uma blusa branca, ou uma calça preta e uma blusa branca. Então ela não está cortando a silhueta dela no meio, que vai deixá-la maior, mais achatada. Isso também é importante quando a gente estuda o biotipo, o perfil e as proporções corporais.
aquela moça de verde, ela tá com um tailleur que valoriza bastante a cintura dela. Então, se ela não estivesse valorizando a cintura dela, porque ela tem um quadril largo, evidentemente, ela poderia parecer gorda, pesada. Por isso que é importante o estudo do formato do corpo, para que a pessoa não pareça nem maior nem menor do que ela é mesmo, para que ela vista as roupas que valorizam a silhueta dela. Ok, vamos ver a próxima foto? Então, o sapato no ambiente corporativo não precisa necessariamente ser aquele sapato preto, né, comum, com aquele bico fino e aquele salto fino. Na verdade, no ambiente corporativo, o melhor salto que se tem é esse salto médio do primeiro sapato, que tem esse tom caramelo, que é uma cor neutra, mais pro tom de pele. Então ele vai com quase todas as cores que seriam ideais para a mulher ter no guarda-roupa dela para o ambiente corporativo. Naquele sapato preto e branco, também é um sapato fechado, bicolor. Assim, tem muitos sapatos Chanel, né, do Chanel bicolor, só que lá é uma pegada mais moderna. Então o que eu quis mostrar com essa foto é que você não precisa ser boring, abdicar do seu estilo para continuar se vestindo de forma adequada para fazer parte de um cargo de chefia numa empresa. Ou seja, o menino volta para a gente aqui. Alô, isso. A consultoria de estilo, a consultoria de imagem, ela tem muito a ver, então, com o teu trabalho de marketing pessoal. É o planejamento do seu marketing pessoal. É puramente marketing pessoal, por si. O meu trabalho, ele faz com que o meu cliente consiga transmitir a mensagem que ele quer com a roupa dele, sem ele abrir a boca. Olá, sou fulano, bom dia, boa tarde, sou uma pessoa de sucesso, você precisa de mim na sua empresa. Essa é o meu objetivo com o trabalho de consultoria. Ok, eu acho que na próxima foto a gente tem o endereço dela, para que vocês possam entrar em contato. O Facebook, qual que é a página? facebook.com/image and lifestyle, porque a minha empresa, ela se chama Mila Matias Image and Lifestyle, imagem e estilo de vida, porque eu também tenho serviços para facilitar o dia a dia dos clientes. Então, como eu cuido da imagem deles, eu resolvi também cuidar da vida deles de uma forma geral. E eu me lembro de ter visto nas suas perguntas para mim que você... No final, eu não fiz nenhuma. Não, ótimo. Mas foram todas respondidas. Foram todas respondidas. O papo estava muito agradável. Mas tem uma que você... A última, qual é a frase? Você tem uma frase, e eu tenho uma frase, por sino. É a frase que define todo o meu trabalho. Posso falar? Pode. Para que ser mais ou menos se você pode ser o máximo? Ótima essa, hein? Para que ser mais ou menos se você pode ser o máximo? Então, não importa se você está gordo, se você é baixo, sei lá, se você tem características em você que você não gosta, não importa. Você sempre vai ter pontos que podem ser valorizados e que vão deixar você o máximo, porque você vai se sentir o máximo. E as pessoas ao seu redor vão te achar o máximo. E a sua vida vai ser o máximo. Não, eu não acredito em conto de fadas, não é isso. Isso é real. Eu vivo isso com os meus clientes no dia a dia, por isso que eu tenho toda a convicção em dizer que todo mundo tem sempre coisas boas para mostrar. E, mais uma vez, qual que é o seu mantra agora? Para que ser mais ou menos? Para que ser mais ou menos, eu posso ser o máximo. Muito bem, por cima. Gente, eu vou me tornar o máximo. E eu me tornei o máximo trazendo hoje Mila Matias aqui. Foi realmente fantástico. O tempo passou rápido de novo. Né? O rapaz da técnica fica lá levantando né? 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto para acabar. Gente, o tempo passou muito agradável. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui no programa hoje, Mila. Tivemos uma aula fantástica sobre estilo e imagem. Obrigada, Priscila. Deixo aqui uma dica, por que não um livro que você fez para político, fazer para executivos? Tem muito executivo precisando ler alguma coisa. Aguarde então até talvez o final do ano um livro para políticos, é isso, por cima? Não, um livro para executivos. Para executivos, foi o que eu falei, você entendeu políticos? Eu falei executivos. Vamos escrever um livro para executivos? Vamos escrever um livro, olha, vai valer a pena. Deixa seu e-mail para contato, por favor. Deixo, Mila, com 2 L's, @milamatias, o Matias é com th.com.br.
Seu telefone para contato? 9630-8015. Você nunca se liga? Não. Por isso pela essa carinha. Ok, gente, esse foi mais um programa Caminhos de Sucesso, falando sobre estilo, falando sobre a imagem das pessoas com Mila Matias, aqui na Clique TV. É só na Clique TV que você consegue ver esses programas fantásticos. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo fim de semana falando sobre turismo com Sival Dorigon, secretário de Turismo de Campinas. Mila, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, presença. Focino. Obrigada. Fantástico. Até lá.